Olá, boa tarde, querida cidade Santa Cruz da Venerada. Mais uma vez estamos aqui nessa emissora para trazer um programa cheio de esperança, de muita música, de saúde espiritual, emocional. Aqui você encontra palavras de contentamento, palavras de alegria, de ânimo, de fé, de coragem. Você está na melhor sintonia a partir de agora, ouvindo o programa A Voz da Profecia. Eu desejo para você desde já um excelente sábado, sim. Vamos iniciar já desejando um sábado feliz, que o sol daqui a pouquinho já está se pondo e nós vamos desfrutar do dia maravilhoso que Papai do Céu separou para nós. Então sejam bem-vindos a mais esse programa abençoado. A paz, a comunhão, o poder de Deus esteja sobre sua vida e a vida da sua família. Espero que você sempre tenha coisas boas para dizer, para falar com Deus. Tudo que você disser para Deus, diga obrigada, Pai. Porque encerramos mais uma semana, não é verdade? E já estamos entrando aí no memorial da criação. E isso prova que Deus tem cuidado de nós. Então temos muito que agradecer a esse Deus. Inclusive agradecer por esse momento que você está conosco para ouvir mais uma vez a palavra de Deus, e hoje nós vamos entrar em uma nova carta que Paulo escreveu, inclusive na prisão. Não é isso, Evandro? Boa tarde para você. Boa tarde, Leila. Justamente isso. Carta aos Filipos, na cidade de Filipenses. Olá, cidade amada, cidade querida, que bênção, que alegria. Eu passo a semana inteira aí esperando justamente por esse momento, porque aqui nessa hora sagrada, a gente conhece, estuda, busca a Deus. Então, nesse exato momento, pega a sua Bíblia, porque Bíblia na mão e Jesus do coração, vai se organizando, pegando a sua Bíblia, o seu celular, sua caneta, vai anotando todos os versos que você acha interessantes, se aconchega para ficar acomodado e pronto para ouvir o programa de hoje, que está abençoado. Falando em abençoado, nós temos também um programa no YouTube, não é isso? A gente sempre comunica o programa do YouTube. Isso, então faça parte desse projeto, porque nós temos esse canal no YouTube chamado Novo Tempo Santa Cruz. Vá lá, acesse, se inscreva, escute nossos programas anteriores. Cada semana tem um programa novo, pelo qual esse aqui você já vai saber na próxima semana. Ah, mas você estava viajando, aconteceu alguma coisa, você perdeu o programa passado. Não tem problema, é só você ir lá no programa que estão todos eles lá também. Outra coisa que está lá no nosso canal é os nossos contatos. Então fale conosco através do WhatsApp, uma mensagem, um áudio. Nos convide para ouvir a você. Se você quer fazer um pedido de oração, nós estamos aqui para te ouvir, para orar por você, qualquer problema que você esteja passando. Quer fazer um estudo bíblico online? A gente também está aqui para isso. Estamos prontos para lhe atender. Você quer pedir uma música? Você gosta de uma música? Então converse conosco também. Só falar com a gente que a gente está pronto para te ouvir, tá bem? Nesse momento a gente sempre começa com um louvor especial e ele é dedicado a você que está nos ouvindo, dedicado a você que quer e precisa mais de Cristo. Aqui estamos nós dedicando esse louvor para você, para a sua casa, para a sua família. Você que está no seu trabalho, aumenta mais o volume, porque com certeza esse louvor vai tocar o seu coração. Isso mesmo. Hoje nós vamos estudar como Paulo também vivia por Cristo, para Cristo, o tempo todo. E nós vamos ouvir a música Enquanto Eu Viver, do Ministério Jovem Adventista, que a música vai dizer exatamente isso, que enquanto você viver, o que você vai fazer? Nós vamos estudar daqui a pouquinho sobre isso. Logo em seguida, um resumo do capítulo de hoje, com Reavivados por Sua Palavra, e a gente volta já já para orar e começarmos ao estudo de Filipenses capítulo 1. Não sai daí que a gente volta já. Enquanto eu viver,
nada me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os teus lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá teu poder, céus e terra irão te adorar, meu Deus, teu nome exaltará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus, tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Tu és o Salvador, Deus sempre é o louvor. Meus lábios cantarão em teu louvor, Salvador. As vitórias que eu alcançar aqui irão me lembrar quem tu és, pois vitórias sem ti não existirão. És o Deus que jamais perderá. Sejas louvado, Senhor e meu Deus, tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus, tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. O grande líder de movimentos pacíficos que buscava o respeito aos direitos dos negros nos Estados Unidos, Martin Luther King, certa vez declarou: "Quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver." De fato, quando um princípio é extremamente importante para uma pessoa, ela deve estar disposta a ir aos extremos para defendê-lo. Esta é uma verdade que Paulo apresenta no primeiro capítulo do livro de Filipenses. Diante da morte que ele sabia que a esperava em Roma, ele declara para seus irmãos no verso 21: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro." Todo cristão verdadeiro deve amar a Cristo mais do que sua própria vida. Esta foi uma jornada vivida por grandes homens da fé, que colocaram sua fé acima de sua vida. Dois homens que viveram esta verdade na prática foram John Hus e Jerônimo. No período da Idade Média, ambos foram presos por ensinarem que somente Deus podia perdoar pecados e não um líder religioso. Em 1415, Hus foi para Constança, onde foi condenado à morte em uma fogueira. Jerônimo também foi preso, mas diante da morte do amigo, ele retrocedeu e negou sua fé.
Diante das autoridades da igreja, ele negou os ensinos que antes havia pregado com seu amigo Hus. Entretanto, de volta à solidão do calabouço, sua consciência lhe mostrou o erro que havia cometido ao ceder à Assembleia. Ele lembrou que durante os longos meses em que havia passado na prisão, apesar dos sofrimentos, sentia paz ao refletir nas promessas divinas. Depois de ter cedido às autoridades, percebeu que estava a caminho da apostasia. Jerônimo então passou pela grande decisão. O que era mais importante, sua vida ou seus princípios? Obedecer a Deus ou aos homens? Jerônimo decidiu ser fiel até a morte. E ao comparecer mais uma vez diante da Assembleia, declarou publicamente sua crença na Bíblia e na salvação unicamente por meio de Cristo. Jerônimo perdeu a vida no mesmo lugar em que seu amigo havia sido executado um ano antes. Mesmo assim, fez todo o percurso cantando. Estava feliz por sentir o perdão divino. Havia reencontrado a verdadeira paz. Ao ser executado, o carrasco passou por trás do Marte, que, convicto de que sua morte não era uma vergonha, disse: venha com ousadia pela frente, ponha fogo à minha vista. Que exemplo de fé ao extremo, que não negou seus princípios, mesmo em face da morte. Muito bem, já estamos de volta, depois de ouvir aí essa belíssima música pelo Ministério Jovem. Enquanto nós vivermos, o que faremos? Louvaremos o nome do nosso Deus ou não? E a gente parando para ouvir esse relato de dois homens de fé. Hoje eles estão, claro que mortos, mas suas memórias não. Daquilo que eles fizeram, da sua fé, de coragem, então a gente vê que muitas pessoas passaram por diversos tipos de situações difíceis, perseguições por conta de sua fé, por aquilo que eles realmente acreditam. E não foi diferente com Martin Luther King, John Hus, como a gente viu, Jerônimo, seu amigo. E hoje também nós vamos estudar o que Paulo passou e, acima de tudo, que a gente nunca esqueça o que Cristo passou por amor à humanidade. Que isso faça você refletir na sua vida e nas decisões que você toma. Nesse momento eu quero convidar você a baixar sua cabeça, a orar ao nosso Deus, falar com esse Pai maravilhoso. Senhor, querido Deus, Santo Pai, muito obrigada por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, onde tivemos aí as nossas lutas, nossos afazeres, nossas atividades, mas com a certeza absoluta de que o Senhor sempre está conosco, cuidando de nós. Então, Senhor, nós entregamos nossas vidas em Tuas santas mãos, que a partir desse momento o Senhor esteja conosco, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, para que tudo que venhamos ler agora na Tua Palavra faça efeito na vida dos Teus filhos que estão nos ouvindo, nos acompanhando pelo rádio, pela internet ou pelo canal no YouTube, mas que essas pessoas que estão agora atentos a ouvir a Tua voz sintam-se tocados pelo Teu poder e coloquemos em prática tudo que nós vamos ouvir, que aprendemos de fato o que o Senhor quer nos dizer, Pai, e assim tenhamos nossa vida transformada. Nos entregamos em Tuas santas mãos, abençoe Santa Cruz, é o que nós te oramos, em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, né? Encerramos aí o livro de Efésios. Na semana passada a gente estudou como que deve ser o lar cristão, o relacionamento com os filhos, os pais, o relacionamento com os servos e os seus senhores, ou seja, os empregadores e os funcionários. E vimos também a poderosa armadura de Deus, a couraça da justiça, a espada, que é a palavra de Deus, a gente sempre caminhar com as botas da salvação, enfim, estarmos sempre prontos para as batalhas espirituais que nós temos no nosso dia a dia. Vamos entrar agora na epístola, ou seja, na carta de Paulo aos Filipenses, e nós vamos entender um pouco mais ainda da vida desse homem, que passando por que passou, ele mesmo assim demonstrou que quer viver por Jesus. Capítulo 1, versículo 1 em diante,
Convido você a acompanhar comigo a leitura. A minha versão bíblica é a versão Nova Internacional, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Vamos lá? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendam, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Eu acho que eu até perdi as contas, Evandro, de quantas vezes ele falou o nome de Jesus Cristo aqui. O quanto esse homem demonstra adoração, amor, afeição, não só por os irmãos de Filipos, mas por próprio Cristo Jesus. Então aqui ele já começa dando a sua saudação, tá? Porque quando ele fala aqui Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, ou seja, essa dupla dinâmica aqui, trabalhando em prol do Evangelho. E ele cumprimenta todos os santos que estão em Cristo Jesus, inclusive ele fala dos diáconos, dos bispos que estão vivendo na igreja em Filipos, tá? E aí a sua famosa saudação de sempre, que deseja graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Eu acho bonito isso, Evandro, que a gente devia também ter esse hábito. Jesus, por onde chegava, ele cumprimentava as pessoas dizendo, paz seja convosco. Por que também não iniciamos, por exemplo, uma conversa no WhatsApp dizendo bom dia, paz seja convosco. Aqui também a graça e a paz eu desejo a você, da parte de Deus. Como fica uma coisa muito mais espiritual, profunda, né? Então eu admiro que a gente pode ir para todas as cartas. Paulo sempre começa e encerra exaltando o nome de Cristo e desejando Cristo na vida das pessoas. Isso sempre tem me chamado a atenção. E aí eu pergunto, por que não tornar isso um hábito na nossa vida também, não é verdade? Olha, pelas minhas contas aqui foram 7 vezes, olha só. Pelos esses versos que lemos até o 11, eu contei 7 vezes que Paulo chama, né, e clama por Jesus. Olha que coisa interessante. Para iniciarmos, né, Filipenses, né, foi dirigida aos líderes. Você pode ver no verso 1, né, que fala como bispos e diáconos, né? Bispo, aqui na linguagem original está escrito episcopo. É a palavra que descreve uma pessoa que exerce função pastoral. Então, a carta de Filipenses é para bispos, diáconos, pastores, padres e tudo mais. Você que é líder de uma igreja tem que ler Filipenses. Você que está à frente de algum cargo departamental da igreja, faz alguma função na igreja, ou que é membro da igreja, não importa, né? Tem alguma função de líder também, principalmente, tem que ler e conhecer essa carta, esse livro. E Filipenses era uma cidade comercial e muito militar, e era a primeira cidade a receber o evangelho, olha só. Era uma igreja generosa e tinha muita fé. E essa carta, ela encoraja a todos nós a ficarem firmes na fé, com alegria e união.
Então você pode ver Efésios, por exemplo, que designa mais a ter bons comportamentos. Você vai ali para Coríntios, as 2 cartas, você vê que era uma cidade altamente idólatra a outros deuses. E Paulo, né, fala para que voltem a Cristo, amem a Cristo. Você vê Romanos, né, com uma questão de salvação, fé e tudo mais. Cada carta, cada livro tem uma peculiaridade. Então que você leia Filipenses vendo isso, que é uma carta que encoraja a ficar firme na fé, a ter união entre os irmãos, que fala aos líderes da igreja. E ela foi escrita entre o ano 60 e 62 aproximadamente depois de Cristo, né? E outro detalhe é que toda a carta tem como início, né, Paulo, Timóteo, eu escrevo, né? Tá dando o autor aqui. Quando fala servos de Cristo, né, significa que Cristo libertou e agora ele vive para Cristo. A gente era escravo do pecado e Cristo nos libertou e agora vivemos para Cristo, né? Então Paulo é servo de Cristo no sentido que trabalha e vive para Cristo. Bom, agora no verso 6 é interessante que Paulo fala: estou convencido de aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, você que recebeu a palavra de Cristo, conhece a palavra de Cristo, que acha que Deus começou alguma coisa em você e não terminou, vai terminar, irmão. Jesus Cristo vai terminar a boa obra que começou na sua vida. Você começou o estudo bíblico com alguém, por exemplo, e não terminou, está buscando uma bênção e vê que não chegou, a sua hora vai chegar, irmãos. Pode ter certeza. O verso 8, né? Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo. Isso é magnífico. Paulo sentindo saudade dos irmãos, né? Verso 10. Para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Olha só que palavra interessante, que precisamos discernir o que é melhor para nós. Como discernir? Aquilo que é puro e irrepreensíveis, né? Separados do mal, que é bom, até o dia de Cristo. Então, como você falou, Lila, é importante saudarmos os irmãos também com a paz do Senhor, Jesus esteja com você, porque isso de certa forma, até de boa forma, nos encoraja, nos une como igreja, e isso é uma pregação em poucas palavras. Eu vejo o irmão e falo, a paz de Deus, é uma pregação. E assim, a Bíblia também fala que com nossas palavras nós podemos abençoar, nós podemos também amaldiçoar. Então, que nossas palavras profiram sempre coisas boas. E aquilo que muitas vezes a gente fala acaba também atraindo. Por exemplo, se você está dentro de casa e a única coisa que você fala é só o nome do inimigo, é só palavrão, é só coisa ruim, é você xingando o seu cônjuge, brigando com seu filho, vai atrair mais coisas ruins. E a gente pode até pensar que isso é superstição. Não, gente, a gente viu que o inimigo existe, que a batalha que a gente enfrenta é contra esses seres invisíveis do mal. Então, a gente tem que ter essa consciência de que tudo que proferir da nossa boca seja de fato boas palavras, palavras de ânimo, de coragem. E aqui Paulo, de fato, exalta sempre o nome de Cristo, exalta a Deus, fala do seu trabalho, deseja o bem para os seus irmãos que estão longe, diz que está com saudade, ou seja, gente, são só palavras de ânimo, não é? É por isso que esses primeiros versos aqui, Paulo está dando ações de graças e orando em favor dos irmãos filipenses. Por que nós também não fazemos isso, não é? Hoje a gente, claro que não existe muito essa questão de escrever carta, mas nós temos aí o acesso das redes sociais, o WhatsApp, Instagram, não sei, Telegram, tanta coisa que a gente vê pelos celulares que a gente pode ter essa mesma função, só modernizou. Mas por que não também enviar uma mensagem também com essas palavras de ânimo, não é? Faça isso hoje. Tem alguém que você, por exemplo, não conversa há muito tempo, que também está viajando, que foi embora. Manda, gente. Você vai ver como vai fazer diferença para a pessoa que você enviou e para você também, tá? Então a gente tem que ter esse contato mais íntimo, elogiar mais uns com os outros, tá? E um detalhe que mesmo Paulo, como aqui no caso, ele estava preso em Roma e escrevendo para os irmãos.
Então, ele não esperou o momento, quando eu estiver bem, quando eu sair daqui, quando eu já estiver em outro lugar, bem sossegado, embaixo de uma árvore, eu vou escrever para os irmãos. Não, gente. Ele escreveu nos momentos mais difíceis da sua vida, preso, encarcerado, com certeza em um calabouço frio, úmido, com pouca comida. Então, eu costumo dizer que é muito mais fácil a gente dar lugar ou para o cansaço, ou para nós mesmos e deixarmos de lado e fazer o que é certo. Mas às vezes, gente, atente para o que eu vou dizer. Às vezes você tem que ignorar o que você está sentindo para fazer exatamente o que deve ser feito. E aqui Paulo foi exatamente o que ele fez. Poderia estar sentindo fome, claro, sede, com certeza, solidão, uma série de coisas. Mas ele fez o que tinha de ser feito. Façamos nós também. Aqui o tempo todo ele exalta Cristo. Então não importa a circunstância, faça o mesmo você também. Tá bom? Lembrando que o próprio Jesus falou, né? Como a gente cumpre o mandamento, amando a Deus e ao próximo. Justamente, exatamente. Né? Então só essa saudação, esse cumprimento, né? Essa alegria ao se cumprimentarem, isso já é uma pregação viva, já alegra o seu irmão. Muitas vezes tem pessoas que vão para a igreja meio triste, com algum problema emocional, físico, espiritual, não sei. E quando chega na igreja, é bem recebido, com alegria, ouve um bom louvor, uma boa pregação, sai de lá fortalecido, né? Então essa é a mensagem de Filipenses, que sejamos encorajados uns aos outros a ficarmos firmes na fé, com alegria e união. Para quando chegar logo o dia do Senhor, quando ele voltar, encontrar todo mundo unido, todo mundo se amando, todo mundo cumprindo os mandamentos, tá bom, gente? Que assim seja. Nós vamos continuar nossa leitura agora a partir do versículo 12 e vamos até o versículo 18. Aqui Paulo fala um pouco a situação do apóstolo que contribuiu para o progresso do evangelho, tá? Então vamos lá, versículo 12, diz o seguinte: Quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro, de fato continuarei a me alegrar. Tá aí, gente. Então ele disse para os irmãos que, ainda que acontecesse muitas coisas com ele disse, gente, eu estou confirmando com vocês, me acontece muita coisa, como aqui no caso ele estava preso, tá? E ele disse que mesmo acontecendo essas coisas, mas ele tem contribuído para o progresso do Evangelho. Trazendo para o dia de hoje, se acontecesse conosco, a gente numa situação difícil, ele disse, não vou não pregar o Evangelho. Hoje eu estou com muita dor de cabeça. Hoje o trabalho foi muito cansativo. E hoje eu fiquei preso no trânsito. E aí vai. E aí a gente deixa, hoje eu não vou para a igreja. Não, hoje eu não vou dar aquele estudo bíblico. Hoje está chovendo. E por aí vai. Aí quando a gente olha e lê as palavras desse homem dizendo que não importa o que aconteça com ele, ele está contribuindo para o progresso do Evangelho, chega a ser uma vergonha para nós, não é mesmo? Como se fosse um tapa. Então, de maneira, como ele disse até aqui no versículo 13, as minhas cadeias, ou seja, ele estava de fato preso, gente, literalmente, né, que como resultado, ele está lá preso. Ele disse que, de qualquer forma, tudo se tornaria conhecido, tá? De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda
pretoriana, ou seja, ele, mesmo numa situação muito difícil, serviu de testemunho para a pregação do Evangelho. Nós ouvimos aí no Reavivados por Sua Palavra homens também que morreram queimados e não se envergonharam disso, pelo contrário. Jerônimo morreu queimado e cantando, louvando a Deus. Então é como ele disse, que a maioria dos irmãos também seja estimulado para isso. Que ele disse aqui no versículo 14, e a maioria dos irmãos sejam estimulados no Senhor por minhas algemas. Que então é assim, o Paulo está preso. E aí o que fazer agora? O evangelho tem que ser pregado. Aí Paulo escreve para os irmãos. E ele encoraja os irmãos. Pelo contrário, em vez de Paulo dizer assim, gente, eu tô mal aqui, não tô legal, orem por mim, eu tô preso, tô comendo pouco, o guarda não sai aqui da porta. Pelo contrário, ele mesmo encoraja os irmãos a continuarem. E esses irmãos que estão livres. Só justamente aqui no verso 12, Lela, completa muito e tem muita coisa a nos falar, porque ele fala, quero que saibam que aquilo que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Então, quando você vai ali, por exemplo, para 2 Coríntios, capítulo 11, verso 27, mais ou menos, ali por ali, fala, ó, estive viajando, perigos, assaltantes, perigos na cidade, deserto, mar, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, jejum, frio, nudez, pressão interior. E ele fala, eu vou me enfraquecer com tudo isso? Não, porque eu sei que eu tenho uma mensagem a pregar. E aqui entra a questão do testemunho, como é muito importante para a pregação de outras pessoas. Porque veja, e sabemos, por exemplo, a depressão hoje é uma doença terrível. Ninguém devia ter e não deveria existir, claro. Mas muitas pessoas que estão passando por isso, né, estão lutando, estão vencendo e serve de testemunho para outras pessoas também que se fortaleçam e vivam. Infelizmente tem destruído muitas pessoas, mas também serve de testemunho para que outras pessoas vivem, ficar vivo, ficar bem, se cuidar e tudo mais, né? Então o testemunho, para o bom sentido, salva, né? Então, pelo fato de Paulo ter passado por muitas coisas, nos mostra que as nossas lutas também são muito grandes, são muitas dificuldades, mas podemos vencer também, porque Cristo está conosco, certo? O verso 13, né, como resultado, tornou-se evidente de toda a guarda do palácio. Esse palácio aqui é o pretório, residência oficial do governo romano. Então, Paulo não estava só preso, ele estava justamente ali na residência do governador romano. Não tinha só um guarda ou dois, tinha muitas guardas ali presentes para que Paulo não escapasse, né? E é interessante que no verso 15, muitos têm pregado o evangelho por inveja ou rivalidade. Não se sabe qual o motivo por esses irmãos estarem pregando por inveja ou rivalidade. Pode ser talvez que seja inimizade, né? Eles não gostassem tanto de Paulo e eles quisessem pregar outro evangelho, ou falso ou verdadeiro, né? Mas aí que entra o verso 18 que a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas o que me importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E isso me alegro. Então, parece que Paulo está dizendo aqui que existe dois evangelhos, né? A gente vê que na Bíblia a verdade não é relativa, ela é absoluta. Tudo na Bíblia é verdade, não tem nada de falso. Assim como não existe uma nota de R$3, né? A nota de R$100 ou ela é falsa ou é verdadeiro. Não tem meio termo. Aqui na Bíblia a verdade é verdade e não existe mentira ou erro aqui na Bíblia. Mas quando Paulo fala aqui que por motivos falsos ou verdadeiros está sendo pregado, é no seguinte sentido. Muitas vezes a gente vê filmes, séries, programas de TV e tudo mais em que falam a verdade, né? Mas é na verdade mentiras, ou erros, ou falsidade, não sei. O que podemos entender é que por meio disso, muitas pessoas ainda podem ir até Cristo pelo meio falso. Então veja,
Vamos pegar filmes religiosos em que não fala nada da Bíblia. Tá tudo errado. Um filme religioso que nem retrata Cristo direito, a Bíblia direito. Mas uma pessoa ateu que não crê em Cristo assiste aquilo, mesmo estando errado, ela é convicta e aceita Cristo. Muitas pessoas são convertidas através de um folheto, de uma simples palavra, de uma música. E depois disso a pessoa conhece a Cristo e logo mais vai se aprofundando na verdade de Cristo, né? Então, existe falsos pregadores, falsos mestres? Existe. Mas, mesmo através dos falsos, tem pessoas que são levadas para o caminho verdadeiro. Mas tem pessoas que estão ouvindo falsos evangelhos e continuando no caminho falso, né? Tem esses dois termos. Aí é necessário estudar a Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará. Precisa de gente que leve o evangelho, a pessoa estudar a Bíblia, e aí já vai muito mais outras coisas. Mas o que eu quero dizer é que através de algumas coisas falsas ou erradas, uma pessoa pode ir até Cristo e ser batizada, e aí vai buscando mais a Deus e tudo mais. Isso mesmo. Então, não importa a situação, gente, vamos buscar a Deus. E justamente agora, que está muito perto do nosso Salvador voltar. Então, vivamos como a sua palavra ordena, tá bem? Continuando a leitura agora do versículo 19 até o 26, dando continuidade no que Paulo tem dito aí. Ele diz assim, verso 20: Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto de meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneço no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para que o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Isso é, de fato, dar a vida pelo Mestre, pelo seu Salvador. E aqui a gente já adentrou no verso mais famoso, assim, que a gente escuta muito, que ele já não vive mais ele, mas Cristo vive, né, no corpo de Paulo. Ele disse, e as coisas também que ele tem sempre certeza, ele disse, eu estou bem certo, gente, eu já tenho certeza disso, de que isso mesmo, pela súplica, pela provisão do Espírito de Jesus, que dá então a libertação. Então aqui é uma certeza que Paulo tem de que Cristo está sempre ao seu lado. E segundo o versículo 20 ali, segundo a ardente expectativa e esperança, e que nada serei envergonhado. Pelo contrário, né? Antes com toda ousadia, como sempre, e agora estou engrandecido no meu corpo pela vida, quer pela morte. Foi exatamente o que a gente viu aqui, agora há pouco, desses jovens que morreram por Jesus. Não somente Martinho Lutero, John Hus, teve também Wycliffe, Jerônimo, tantos outros aí que deram literalmente a vida por Jesus. Assim como também Pedro, o apóstolo Filipe, Tiago, todos eles também deram sua vida pelo amor a Cristo. E você? E eu? Parece uma pergunta difícil, não é? Você chegar a dizer exatamente isso aqui? Que para você viver é Cristo, e mesmo que você morra, estando em Cristo para você é lucro? Parece um pouco difícil, não é? Mas você não precisa levar isso muito ao pé da letra. Você pode dedicar a sua vida por Cristo,
Porque pode acontecer, né, Evandro, de que a gente se empenhe bastante por Jesus, ou seja, literalmente dá a vida por Jesus, mas não precisa morrer. E aí Jesus vem e você está vivinho da Silva e você vai para o céu. Então você literalmente deu sua vida pelo Mestre. Mas não necessariamente você precisa ser morto, né? Mas se chegar a esse ponto, será que temos essa fé também, gente? Será que temos tamanha fé a ponto de dizer essas mesmas palavras? Nós que somos adventistas ou assembleianos, não importa a denominação, da congregação, não importa, mas que estão todos numa igreja, adorando a Deus, buscando a Deus. Será que, de fato, nós estamos na igreja por esse motivo? Ou somente buscando as bênçãos? Ou somente seguindo tradições? Ou, de fato, estamos vivendo aquilo que deve ser vivido? Dar a sua vida por amor a Cristo. Viver por Cristo. O verso 19 é muito interessante, porque ele fala: pois eu sei que o que me aconteceu, né, e já vimos tudo que Paulo passou, resultará em minha libertação ou salvação, graças à oração de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Ou seja, tudo que ele passou ajudou para que ele caminhasse para a salvação. Então você se lembra, Paulo encontrando Jesus ao caminho de Damasco, ficando cego por todas as provações, isso conduziu ele para a salvação e nos conduz também. Então muitas das nossas dores são muitas vezes para a nossa salvação, muitas das nossas alegrias são para a nossa salvação, para o caminho de Cristo, né? A gente tem que analisar isso. E o verso 21, que é muito conhecido, né, tem que ser analisado de uma forma, juntamente com o verso 23. O verso 23 fala que desejo partir e estar com Cristo. Muitas pessoas falam, pronto, lê lá aí, ó. Tá vendo? Paulo desejava o suicídio, Paulo desejava tirar a própria vida, ele quer ir para o céu. Ele quer ir para o céu, mas vai ficar lá para sempre, Jesus vai voltar. Não é nada disso. Quando fala desejo partir e estar com Cristo, é na seguinte pergunta: Leila, você deseja viver nessa terra ou lá no céu? Com certeza eu quero viver no céu, mas por enquanto eu estou aqui, né? Mas eu desejo viver no céu, um dia, em breve. Esse é o sentido, né? Paulo, ele quer viver no céu, mas não no sentido de desligar-se dessa terra. Porque no verso 23, né? Caso continue vivendo no corpo, terei fruto para trabalho, né? Então ele está dizendo o seguinte: eu estou vivendo nessa terra que só tem destruição, só tem morte, só tem coisa ruim? Tem. Mas tem coisas boas, que é pessoas pregando o evangelho, estar em união com os irmãos e tudo mais. E isso me alegra, porque o viver com Cristo, né, é ótimo, mas o morrer no sentido de você ter uma vida cristã, estar com Cristo, e ao morrer você vai ter a certeza de que vai estar no céu, né, e não no pó da terra. Lembrando que quando fala desejo partir e estar com Cristo, não é no sentido de que morreu, foi o corpo, a alma e o espírito todo lá para o céu, está lá no céu. Porque sabemos que, e a Bíblia afirma que no estado da morte, o pó volta à terra de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 7:11. Então a pessoa quando morre, ela não vai diretamente para o céu e está lá com Deus e tudo mais. O corpo volta para o pó da terra e o espírito volta para Deus. Quando Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda, aí sim ele será ressuscitado e estará com Cristo lá no céu. Então o que Paulo deseja é viver com Cristo. Todos nós desejamos isso. Mas enquanto estamos aqui na terra, que vivemos trabalhando para Cristo, né? Porque ele fala, estou pressionado dos dois lados no verso 23. Eu queria partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas no verso 24, é mais necessário por causa de nós, de vocês, que eu permaneça no corpo aqui pregando, falando e ajudando outras pessoas também a encontrar Jesus Cristo. Até porque também, Evandro, aqui é passageiro, né? Isso, é passageiro. A gente vive aqui 80, 90 anos no máximo. No máximo. Então, aqui já há uma promessa que mesmo que você morra em Cristo Jesus, tá bom, é lucro mesmo, porque depois você vai ressuscitar e viver para sempre.
Então, isso é muito importante, tá? Então, gente, fica bem claro que o apóstolo aqui, ele já parece já sentir no ar o pesado clima da execução. Ele ficou preso mesmo aí, 2 anos. Olha só. E isso lá em Roma, né? Nesse momento que ele escreve essa carta. Mas no que ele se concentra? E aí para pensar. Você preso 2 anos por ser uma pessoa que só está tentando fazer o que é certo. Ou seja, você ser preso por ser inocente. Mas no que Paulo se concentra estando 2 anos preso? Paulo focaliza a sua vida, ele centraliza tudo, não é nos cárceres, não é na prisão, é em Cristo, cuja sua marca maior é a alegria de servir e de ser de Cristo. Por isso, meus queridos, que como cristãos que vivem hoje em liberdade, eu e você temos. Evandro, você tem liberdade de ler a Bíblia, você tem liberdade de ir para onde for. Coloque sua Bíblia à mostra que ninguém vai lhe perturbar, não é? E desfruta dessa oportunidade. Então, facilmente podemos nos concentrar em pontos que, embora possam ser atrativos, mas tem pouco valor, gente. Corremos o risco de perder a perspectiva daquilo que é essencial. Pense em como você completaria a frase que Paulo disse: para mim, o viver é o quê? Pense você. Diga essa frase para você mesmo e diga: para mim, o viver é. O que é para você o viver? Será que para você o viver é o dinheiro? É morrer e deixar tudo para trás? Será que para você o viver é ser famoso, é ser famosa? E morrer rapidamente e ser esquecido ou esquecida? Para você viver é ter status, é ter poder, ou é morrer e perder tudo? Para você viver é o quê? É possuir e depois morrer e partir de mãos vazias? Faz sentido? Então pense direitinho para você o que é viver. Muitas vezes, gente, nós vivemos aqui, né, e pensamos e vemos isso, que quando o dinheiro é o objetivo de vida. Gente, agora entenda, eu não estou dizendo que você não deve ser rico, seja, lute, tenha dinheiro, mas o maior erro é o excesso de amor, a obsessão, a paixão incontrolada no dinheiro, a ponto do dinheiro lhe dominar. Aí é outra coisa, tá? Então, quando o dinheiro está dessa forma, que é o seu maior objetivo de vida, as pessoas estão destinadas a viver subjugadas ao medo de perder o dinheiro, o que nos transforma em paranoicos, desconfiados. Quando a fama, por exemplo, é o alvo, as pessoas podem se tornar competitivas, envenenadas pela inveja. Se forem orientados para viver somente pelo poder, pelo status, se a gente pensar desse jeito, viver é isso, nós nos tornamos servos de nós mesmos, vaidosos, arrogantes. Quando viver é somente possuir, eu quero ter, eu quero isso, eu quero aquilo, acabamos sendo possuídos pelo materialismo, escravizados pela ambição de ter, para quem o suficiente nunca é suficiente. E assim os falsos deuses vão destruindo. Então, gente, façamos como Paulo dizer: para mim o viver é Cristo, porque apenas Ele nos satisfaz. Quer tenhamos ou não, sejamos conhecidos, ou se a gente for anônimo, quer a gente seja rico ou não, quer vivamos ou morramos, a boa nova, a morte não tira nada de nós, ela apenas fixa para sempre o que já é nosso em Cristo Jesus. Então, vale a pena, com certeza, viver por Cristo, viver em Cristo e para Cristo, que sua vida seja Cristo. E aí, quando você morrer, obviamente, vai ser o maior lucro que você vai ter. Por quê? Porque você vai desfrutar da eternidade. Então é esse sentido que esse verso está falando, né? A gente tem que viver para Cristo, de acordo com o verso 24. É necessário que eu permaneça no corpo para pregar, para ajudar aqueles que não
conhece a Cristo para receber esse grande lucro também, que é o céu, estar com Cristo Jesus. Isso. E por isso nós vamos finalizar aqui a carta aos Filipenses no capítulo 1. E agora Paulo continua encerrando esse capítulo da unidade cristã na luta. Então ele vem e diz o seguinte no verso 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês é de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem o que ainda enfrento. Nós vamos continuar na próxima semana, ainda mais essas cartas de Paulo. Mas aqui nos versos finais, chega a emocionar, porque esse homem, passando que passando, sempre trazendo ânimo para os irmãos. Ele disse, viva gente, viva acima de tudo, viva de forma digna do Evangelho de Cristo, para que, ou se eu ver vocês, ou se eu não estiver vendo, ou se eu estiver com vocês, ou se eu não estiver com vocês, mas que eu sempre saiba que vocês estão vivendo realmente a fé evangélica. O 27 é muito interessante, né? Para a gente exercer a nossa cidadania. E isso envolve em todos os lados. Em exercer a cidadania, a gente já pensa em política, né? Mas ele fala o seguinte, exerça sua cidadania, ou seja, vote no seu candidato, tudo bem. Mas você que é cristão, não sai aí fazendo festas, alardes e gritando pelo seu político e tudo mais. Que você fale, mas fale de Jesus Cristo, né? Então não tem problema você ir lá e votar no seu candidato, tudo bem. Mas que você faça a manifestação de uma forma mais tranquila, só você mesmo, não precisa de tudo isso, né? Quando fala em exercer sua cidadania, seja digna no Evangelho de Cristo. Tudo que você faz seja voltado para o Evangelho de Cristo. E no verso 30, né? É interessante, já que estamos passando pelo mesmo combate. Quando Paulo fala aqui combate, ele está falando de um sentido dos gladiadores, né? Você vê que nos filmes e em todos os locais você vê aqueles com as duas espadas brigando, aquela guerra de espada. A nossa vida é nesse sentido mesmo, né? Então, que você lute essa guerra, mas sabendo que Cristo está ao seu lado, né? Que você vai vencer esse combate. Afinal, a gente já leu também da armadura, né? Isso, em Efésios. Bem, é verdade. E aí agora ele chega para Filipenses e aí diz, olha, vamos lá, batalhar, viu gente? Então, que fique clara aqui a mensagem de hoje, que Deus abençoe você e sua família, continue perseverando nos caminhos de Deus, ouça o que Ele diz e cumpra o que Ele pede. Nós vamos ouvir agora o resumo final com o pastor Michelson Borges e logo em seguida, nós vamos ouvir a música Eu Viverei por Ti, com o grupo Nova Voz. Voltamos já. Olá, tudo bem com você? Começamos hoje a leitura de mais uma carta de Paulo, a carta aos Filipenses, portanto, aqueles que moravam na cidade de Filipos. E certamente vamos aprender muitas coisas importantes e extrair lições importantes também para a nossa vida espiritual ao estudarmos mais essa carta do apóstolo Paulo. No capítulo 1, ele começa já dispensando qualquer título, porque ele preferia sempre ser chamado de servo de Cristo Jesus. Não há nada mais nobre e bonito do que se considerar um servo de Deus, um servo de Cristo. E ele saúda a igreja daquela forma tradicional, graça e paz. Aliás, se tivermos essas duas coisas, tudo mais será lucro em nossa vida. Verso 3, sempre que se lembrar de alguém, ore por essa pessoa. 6, a santificação é uma obra que dura a vida toda. Paulo mesmo já disse em outra de suas cartas que ele mesmo não julgava ter alcançado o alvo, mas prosseguia para o alvo num crescimento constante de santificação que, como diz o verso 6 aqui, dura uma existência. Permita que Deus
complete a obra que ele começou em sua vida. Permaneça nele, permaneça em comunhão com ele. Verso 8. Como um verdadeiro pastor, Paulo amava suas ovelhas e tinha cuidado e tinha saudades delas. Paulo relaciona, no verso 9, amor com conhecimento e percepção. Amor não é emocionalismo vazio, como alguns pensam. O amor verdadeiro, que tem que ver com racionalidade também, ele deve crescer constantemente. E quanto mais conhecimento de Deus tivermos, mais amor teremos também. Verso 10. O conhecimento de Deus aumenta nosso amor, nos torna puros e irrepreensíveis, e também cheios do fruto da justiça. 11. O fruto da justiça vem por meio de Jesus Cristo. Somente podemos produzi-lo se estivermos conectados com Jesus. O fruto que Jesus nos ajuda a produzir serve para glorificar a Deus, não a nós mesmos. Verso 12. Paulo entendia que mesmo suas lutas e tribulações permitidas por Deus contribuíam para a pregação do Evangelho. 13 e 14. Se for para ser perseguidos e presos, que seja por causa de Jesus. 15 e 17. Infelizmente, há os que pregam o Evangelho por inveja, rivalidade e ambição egoísta, sem sinceridade, o que é um tremendo contrassenso. No verso 18 vemos que Paulo se alegrava mesmo assim, pois, de qualquer forma, o Evangelho estava sendo pregado. Pregadores hipócritas perderão a salvação, mas, por amor aos sinceros, Deus ainda usará a pregação dessas pessoas. Verso 20. Quer em vida, quer pela morte, que Cristo seja engrandecido em nós, em nossa vida. 21. Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é uma vida totalmente entregue a Deus. Considerava realmente que viver era amar a Jesus, andar com Ele, fazer a sua vontade. E que morrer, uma vez que morto, ele estaria inconsciente do tempo que transcorria e logo em seguida, na percepção dele, ele estaria com Jesus na ressurreição, realmente seria lucro. Esse é o tipo de vida que realmente se percebe a entregue a Jesus, pertence a Jesus e faz a vontade dele. Verso 23, evidentemente que Paulo não estava ensinando a vida imediata após a morte. Ele mesmo falou da ressurreição na volta de Jesus. Isso nós já lemos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele deixa muito claro que a ressurreição ela ocorre somente na volta de Jesus, não antes. Portanto, Paulo não estaria se contradizendo aqui. 23 e 24, Paulo desejava partir, pois descansaria e veria Cristo na ressurreição. Mas ele sabia que ainda tinha uma missão, uma obra a fazer. Querer descansar na morte e deixar pecadores sem ouvir de nós a respeito da salvação chega a ser egoísmo. Deixemos nossa vida e nossa morte nas mãos de Deus. Verso 27, não importa o que aconteça, sejamos cidadãos dignos do nome de cristãos. Paulo escreveu, permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Lutando unânimes. Quem promove a desunião na igreja enfraquece o exército e vai contra a vontade de Deus. Deus sempre luta por nossa unanimidade, pela unidade na igreja, e nós devemos fazer a mesma coisa. Finalmente, o verso 29, é um privilégio não apenas crer em Cristo, mas sofrer por Ele que tanto sofreu por nós. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus Cristo. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Só pedir, eu cantarei a ti, seguirei por onde quiseres. Se cada estrela cantar e cada voz louvar, não demonstrarão o amor
Não poderia encerrar com a música mais adequada, não é mesmo, gente? Eu viverei por ti. Foi justamente o que Paulo disse, o que a música falou. E que seja assim o seu propósito de vida também, viver por Cristo. Obrigada pelo carinho da audiência, que Deus abençoe você. Desejamos um ótimo sábado. Voltaremos na próxima semana, se Deus nos permitir. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Nesse momento eu quero orar com você e por você. Querido Deus, amado Pai, obrigado por esse estudo, obrigado por todas as palavras que tem nos ensinado, Senhor. Queremos nesse momento colocar nos teus pés, queremos nesse momento orar por essa casa, por essa família que está passando por necessidades. Abençoe, Senhor, cada casa, cada família. Que não falte o pão de cada dia, mas não falte o pão da vida que é Cristo Jesus. Oramos por todas as pessoas. Oramos para que esse programa, esse evangelho seja pregado a todas as nações. Oramos em nome de Jesus. Amém.